Você já se perguntou se existe um propósito maior para tudo o que está vivendo neste momento? Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece não ter saída, um diagnóstico médico inesperado, um relacionamento que se desfez, uma demissão que abalou todas as suas certezas, uma perda que deixou um vazio aparentemente impossível de preencher. E em meio a tudo isso, surge aquela pergunta que ecoa no silêncio da noite. Por que, Deus? Onde está o seu plano no meio de tanta dor? Se você já se fez essa pergunta, quero que saiba, você não está sozinho. Hoje, quero compartilhar com você uma das promessas mais poderosas de toda a Bíblia. Uma palavra que tem o poder de transformar completamente a maneira como você enxerga suas circunstâncias atuais. Em Jeremias 29:11, Deus declara: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Pense comigo, o próprio Criador do Universo afirma conhecer os planos que tem para você. Não são planos improvisados, não são planos de última hora, são planos cuidadosamente elaborados pelo Deus que conhece o fim desde o princípio. Mas para compreendermos verdadeiramente o poder desta promessa, precisamos entender o contexto em que ela foi dada. O povo de Israel estava vivendo um dos períodos mais sombrios de sua história. Eles haviam sido levados cativos para a Babilônia, longe de sua terra, longe do templo, longe de tudo o que representava segurança e identidade para eles. Imagine o desespero, a sensação de abandono, o questionamento se Deus ainda estava com eles. Foi exatamente nesse momento de profunda crise que Deus enviou, através do profeta Jeremias, uma carta aos exilados. E nessa carta, em vez de promessas de libertação imediata, Deus os orientava a se estabelecerem, a construírem casas, a plantarem jardins, a formarem famílias. Em outras palavras, não vivam em função de um futuro incerto, vivam o presente que eu coloquei diante de vocês. E então, como um raio de luz penetrando a escuridão mais densa, vem esta promessa: porque eu bem sei os planos que tenho para vós. Você percebe o que isso significa? No momento em que o povo de Deus se sentia mais abandonado, mais distante das promessas, Deus reafirma: eu não me esqueci de vocês, eu tenho um plano. E o mesmo Deus que falou ao povo de Israel no exílio, fala a você hoje, exatamente onde você está. Talvez você também esteja vivendo uma espécie de exílio. Talvez você se sinta longe das promessas, longe dos sonhos que Deus colocou em seu coração. Talvez você olhe para a sua vida e não consiga enxergar como as peças se encaixam. Mas quero que você ouça atentamente. Deus bem sabe os planos que tem para você. Observe cada palavra desta promessa. Deus não diz apenas que tem planos, mas que os conhece bem. O termo hebraico usado aqui transmite a ideia de um conhecimento íntimo, detalhado. Não é um conhecimento superficial, mas um conhecimento profundo, como o de um artista que conhece cada detalhe de sua obra-prima. E que tipo de planos são esses? A Escritura é clara: planos de paz e não de mal. A palavra hebraica para paz aqui é shalom, que vai muito além da simples ausência de conflito. Shalom representa plenitude, bem-estar em todas as áreas da vida, prosperidade no sentido mais completo. São planos para o seu bem integral, espiritual, emocional, relacional, material. Quando Deus diz que tem planos de paz para você, Ele está declarando o seu desejo de vê-lo prosperar em todas as dimensões do seu ser. Mas talvez o mais poderoso nesta promessa seja a segunda parte, para vos dar um futuro e uma esperança. No original, a palavra traduzida como futuro carrega a ideia de um fim esperado, um desfecho desejável. É como se Deus estivesse dizendo: eu sei como esta história termina e posso garantir, o final é bom. Você está ouvindo isso? O Deus que conhece o fim desde o princípio está declarando sobre a sua vida: eu sei como tudo isso termina, e é melhor do que você imagina. Isso não significa que não haverá desafios no caminho. O próprio povo de Israel
Mesmo após receber esta promessa, ainda permaneceu no exílio por décadas. Mas eles tinham algo a que se agarrar. A certeza de que, por trás de todas aquelas circunstâncias, havia um plano divino sendo executado. E é exatamente isso que Deus oferece a você hoje. Não a ausência de dificuldades, mas a presença de uma esperança viva que transcende qualquer circunstância. Pense nas situações da sua vida que parecem não ter solução. Aquele problema de saúde persistente, aquele relacionamento desgastado, aquela dificuldade financeira que tira seu sono, aquele filho que se afastou de Deus e da família. Agora, imagine-se entregando cada uma dessas situações nas mãos do Deus que declara: Eu bem sei os planos que tenho para você, planos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Não é uma promessa de soluções instantâneas. É algo muito mais profundo. A garantia de que, independentemente de como as coisas pareçam agora, o final da história já está escrito, e é um final de restauração. Mas para experimentar a plenitude desta promessa, precisamos aprender a andar em 3 dimensões fundamentais: confiança, paciência e obediência. Primeiro, confiança. Jeremias 29:11 nos convida a confiar não apenas nos planos de Deus, mas no caráter de quem faz esses planos. Porque se Deus é bom, e Ele é, então seus planos para nós também o são, mesmo quando não conseguimos enxergar isso claramente. Em Provérbios 3 e 5:6, lemos: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confiar em Deus significa reconhecer que nossa visão é limitada. Vemos apenas um pequeno fragmento do quadro completo. Mas Deus, do alto da eternidade, enxerga toda a nossa jornada, do começo ao fim. Em segundo lugar, paciência. Os planos de Deus raramente se desenrolam no tempo e da maneira que gostaríamos. Para o povo de Israel, a promessa de restauração só se cumpriu plenamente após 70 anos de exílio. Em Isaías 55:8-9, Deus nos lembra: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A paciência nos permite descansar na certeza de que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos evidências imediatas disso. E, finalmente, obediência. Os versos que seguem Jeremias 29:11 contêm um convite. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:12-13. Os planos de Deus para a nossa vida não se realizam automaticamente. Eles se desdobram na medida em que andamos em comunhão com Ele, buscando-o de todo o coração, obedecendo a sua palavra. E aqui está um princípio poderoso. Muitas vezes, Deus revela seus planos um passo de cada vez. Ele não nos dá o mapa completo da jornada. Ele nos dá apenas luz suficiente para o próximo passo. Em Salmos 119:105, Davi declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Observe a imagem. Uma lâmpada antiga, como as que eram usadas nos tempos bíblicos, não iluminava toda a estrada à frente. Ela iluminava apenas o suficiente para o próximo passo. E à medida que o viajante avançava, mais do caminho era revelado. É assim que Deus geralmente opera em nossa vida. Ele não nos mostra todo o plano de uma vez, porque se o fizesse, talvez nos sentiríamos sobrecarregados ou tentaríamos tomar atalhos. Em vez disso, ele nos convida a uma jornada de fé, onde cada passo de obediência revela mais do seu propósito para nós. Você se lembra da história de Abraão? Deus o chamou para deixar sua terra, seus parentes, a casa de seu pai,
e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Não havia GPS, não havia mapa detalhado, apenas uma promessa e uma direção geral. Em Hebreus 11:8, lemos: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que haveria de receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Abraão não conhecia todos os detalhes do plano. Ele simplesmente confiou no caráter de quem fazia a promessa e deu o primeiro passo de obediência. E é exatamente isso que Deus pede de nós hoje, que confiemos nele o suficiente para darmos o próximo passo, mesmo quando não conseguimos ver toda a estrada à frente. Talvez você esteja se perguntando, mas como posso ter certeza de que estou seguindo o plano de Deus para a minha vida? Como posso reconhecer sua direção? Aqui estão algumas diretrizes práticas. Busque a Deus em sua palavra. A Bíblia é a revelação primária da vontade de Deus para nós. Quanto mais a conhecemos, mais afinados ficamos com os princípios que devem guiar nossas decisões. Dedique tempo à oração, não apenas falando a Deus, mas também aprendendo a ouvir sua voz. Muitas vezes, Deus fala através daquela impressão suave no espírito, aquela paz interior que supera todo o entendimento. Busque conselho de pessoas maduras na fé. Provérbios 11:14 nos lembra: onde não há sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Observe as circunstâncias. Às vezes, Deus abre e fecha portas como forma de nos direcionar. No entanto, precisamos ser cautelosos aqui, pois nem sempre as circunstâncias refletem a vontade de Deus. Desenvolva um coração sensível à correção. Todos nós cometemos erros, tomamos decisões precipitadas. O importante é manter um coração aberto para reconhecer quando estamos fora do caminho e disposição para corrigir a rota. Lembre-se, os planos de Deus para você são dinâmicos, não estáticos. Eles se desdobram na medida em que você caminha em comunhão com Ele. E aqui está uma verdade libertadora. Você não pode frustrar completamente o plano de Deus para a sua vida. Mesmo quando cometemos erros, mesmo quando tomamos decisões contrárias à vontade dele, sua graça é suficiente para redirecionar nossa jornada. Em Romanos 8:28 lemos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Observe que o versículo não diz que todas as coisas são boas, mas que todas cooperam para o bem. Deus é tão soberano que pode usar até mesmo nossas falhas, nossas decepções, nossos momentos de desobediência para cumprir seu propósito maior em nossa vida. Isso não significa que devemos ser descuidados em nossas escolhas. Cada decisão traz consequências, e algumas podem nos custar tempo, recursos, relacionamentos, mas significa que, quando nos voltamos para Deus de todo o coração, Ele é capaz de redimir até mesmo nossas maiores falhas. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, injustamente acusado, esquecido na prisão por anos. Que sequência de infortúnios! No entanto, no final dessa jornada turbulenta, ele pôde declarar aos seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, Deus, porém, o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50:20. O que parecia ser uma série de tragédias revelou-se como o desenrolar do plano perfeito de Deus, não apenas para José, mas para toda uma nação. E o mesmo Deus que transformou a traição, a escravidão e a prisão de José em um testemunho de sua fidelidade, pode fazer o mesmo em sua vida. Talvez você olhe para trás e veja uma sequência de escolhas erradas, oportunidades perdidas, caminhos que não deveria ter seguido. Talvez você sinta que desperdiçou anos preciosos, que se afastou demais do propósito original de Deus. Quero que você ouça esta verdade hoje. Nunca é tarde demais para voltar ao centro da vontade de Deus. Seus planos de paz, seus planos de um futuro e uma esperança permanecem de pé. Em Joel 2:25, Deus promete: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto,
Essa é a promessa de um Deus que não apenas perdoa nossos erros, mas tem o poder de restaurar o que parecia irremediavelmente perdido. No entanto, para experimentar essa restauração, precisamos estar dispostos a render nossos planos aos dele. Precisamos reconhecer que seus caminhos são mais altos que os nossos, que sua sabedoria supera infinitamente a nossa compreensão limitada. Em Provérbios 16:9 lemos: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Há uma tensão saudável aqui. Somos convidados a planejar, a exercer nossa capacidade de escolha, mas sempre com a consciência de que, em última instância, é Deus quem dirige nossos passos. E essa verdade deve nos trazer um profundo conforto, porque significa que não precisamos carregar o peso de determinar todo o curso de nossa vida. Podemos descansar na certeza de que, enquanto buscamos a Deus de todo o coração, Ele nos guiará pelo caminho que devemos seguir. Quero convidar você agora a um momento de reflexão e entrega. Pense nas áreas da sua vida onde você tem lutado para ver o plano de Deus. Aquelas situações que parecem contradizer a promessa de um futuro e uma esperança. Talvez seja um sonho não realizado, uma oração aparentemente não respondida, um relacionamento quebrado, uma batalha de saúde prolongada. Agora, imagine-se entregando cada uma dessas situações nas mãos daquele que declara: eu bem sei os planos que tenho para você. Você consegue soltar o controle? Consegue confiar que, mesmo quando o caminho parece obscuro, há um plano sendo tecido, um propósito sendo cumprido? Isso não significa passividade, não significa cruzar os braços e esperar que tudo magicamente se resolva. Significa antes alinhar suas ações, suas decisões, suas expectativas à verdade revelada na palavra de Deus. Significa viver cada dia na confiança de que, aconteça o que acontecer, você está nas mãos de um Pai que o ama incondicionalmente e que tem planos de paz para a sua vida. E aqui está um princípio transformador. Quando começamos a confiar verdadeiramente nos planos de Deus, encontramos paz mesmo em meio às tempestades. Em Filipenses 4, 6 e 7, Paulo nos exorta: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Observe a promessa: a paz de Deus guardará, literalmente, montará guarda, protegerá como um exército seu coração e sua mente. Isso não significa que você nunca mais sentirá medo, ansiedade ou preocupação. Significa que mesmo quando essas emoções surgirem, elas não terão a última palavra. A paz de Deus se erguerá como um muro de proteção ao redor do seu coração. E essa paz não depende das circunstâncias externas, não depende de tudo estar indo conforme planejado. É uma paz que excede todo o entendimento, inexplicável pelos padrões humanos, sustentada pela certeza de que Deus está no controle e seus planos prevalecerão. Jesus mesmo prometeu: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. A paz que Jesus oferece não é a ausência de conflitos externos, mas a presença de uma confiança inabalável no meio deles. É a capacidade de dormir no barco durante a tempestade, como ele fez, porque sabe que o Pai está no controle. Quero concluir com uma pergunta: o que seria diferente em sua vida se você realmente acreditasse, com cada fibra do seu ser, que Deus tem planos de paz para você, planos para lhe dar um futuro e uma esperança? Como você enfrentaria os desafios do dia a dia? Como reagiria às decepções, às perdas, aos momentos de incerteza? Jeremias 29, 11. Não é apenas uma bela promessa para ser emoldurada e pendurada na parede. É um convite a uma vida de confiança radical,
onde cada passo é dado com a certeza de que há um propósito maior em ação. É um chamado para substituir o medo pelo poder da esperança, a ansiedade pela paz que excede todo entendimento, o controle obstinado pela entrega confiante. E é, acima de tudo, um lembrete de que não importa o que você esteja enfrentando hoje, há um Deus que o conhece pelo nome, que tem você gravado nas palmas de suas mãos e que declara sobre sua vida: eu bem sei os planos que tenho para você. Vamos orar. Pai Celestial, chegamos a Ti com corações abertos, reconhecendo que muitas vezes lutamos para enxergar Teu plano em meio às circunstâncias desafiadoras da vida. Há momentos em que o caminho parece obscuro, em que as promessas parecem distantes, mas agradecemos porque Tu declaras que bem sabes os planos que tens para nós, planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Ajuda-nos a confiar não no que vemos, mas na verdade imutável da Tua palavra. Ajuda-nos a descansar na certeza de que, mesmo quando não entendemos o processo, podemos confiar no caráter de quem faz a promessa. Senhor, entregamos a Ti cada área de nossas vidas, nossos sonhos, nossos temores, nossas batalhas, nossos relacionamentos. Sabemos que em Tuas mãos eles estão seguros, que Teu propósito prevalecerá. Dá-nos a coragem para soltar o controle e seguir-Te um passo de cada vez. Dá-nos a sabedoria para discernir Tua vontade e a força para obedecê-la, mesmo quando parece difícil. E que a paz, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, sustentando-nos em cada etapa desta jornada de fé. Em nome de Jesus, que nos mostrou o caminho de rendição completa à Tua vontade perfeita. Amém. Meu amigo, minha amiga, quero deixar com você um desafio prático. Nos próximos dias, sempre que sentir medo, ansiedade ou confusão sobre o futuro, declare em voz alta: Deus bem sabe os planos que tem para mim, planos de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Faça disso sua declaração de fé, seu escudo contra as setas de dúvida que o inimigo lança, e observe como, gradualmente, sua perspectiva começa a mudar. Lembre-se, você não está caminhando sozinho. O Deus que iniciou a boa obra em você é fiel para completá-la. Seus planos prevalecerão. Sua promessa permanece firme. E se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, compartilhe-o com alguém que possa estar precisando desta mensagem hoje. Deixe nos comentários como a promessa de Jeremias 29:11 tem sustentado sua fé em tempos difíceis. Até o próximo vídeo. E lembre-se sempre, Deus bem sabe os planos que tem para você.